Bom, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Amém? Amém. Olha, essa passagem é uma passagem bastante interessante. Pode abaixar mais um pouquinho o fundo? Essa passagem é uma passagem bastante interessante. Ela se passa nos dias do profeta Eliseu. Um rei assírio, aliás, um rei da Síria, um rei impiedoso chamado Ben-Hadad, sitiou a cidade de Samaria. Naquela época, as cidades elas eram fortificadas, ou seja, tinham muros em volta das cidades. E Ben-Hadad usou de uma artimanha. Ele cercou as entradas da cidade, cercou a cidade de Samaria, e o nome Ben-Hadad quer dizer filho de Hadad. A palavra Hadad significa inclemente no hebraico, ou seja, nós estamos nos deparando com alguém inclemente que cercou e sitiou a cidade de Samaria. Então, Samaria aqui sou eu e você. Ben-Hadad, ou seja, Hadad, o inclemente, é o inimigo. O inimigo às vezes cerca a nossa vida de uma maneira que nós não vemos saída para mais nada. Então, muitas das vezes, a nossa Samaria, a nossa cidade, o nosso eu é cercado por Ben-Hadad, que aqui eu trago para a luz da revelação da palavra. Hoje, Ben-Hadad hoje é Satanás, é o inimigo. Ele quer ver você, ele quer ver a sua cidade, ele quer ver a sua Samaria sitiada, ele quer ver você fazendo como o povo de Israel naquela época. Chegou a ponto de as pessoas venderem por 80 ciclos de prata, e o povo estava comendo esterco de pombo. Ou seja, acabou a comida na cidade, acabou tudo na cidade, e o povo estava comendo cabeça de jumento e esterco de pombo. O povo estava numa situação calamitosa, ou seja, o inimigo estava de todas as maneiras impedindo aquele povo de comer, impedindo aquele povo de alimentar. E o inimigo hoje, ele faz de tudo para impedir você de comer, impedir você de alimentar, impedir você de estar aqui na casa de Deus, impedir você de ouvir um belo hino, impedir você de ter uma comunhão perfeita com Deus. O inimigo às vezes usa de artimanha para atingir o teu casamento. O inimigo às vezes usa de artimanha para atingir a tua relação com teu filho, a tua relação com tua filha. O inimigo às vezes usa de artimanha para te envergonhar. O inimigo às vezes usa de artimanha para te envergonhar. Mas o inimigo já está derrotado no nome de Jesus. Aqui nesta época, Ben-Hadad venceu. Ben-Hadad estava indo muito bem no seu plano, mas Ben-Hadad não contava que naquela época existia o profeta Eliseu. Talvez o inimigo tenha contado com a sua derrota, mas ele não sabe que você é um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Ele não sabe que nada vai poder te atingir. Ele não sabe que praga nenhuma chegará à tua tenda, que mal nenhum sucederá contra ti. Talvez até aqui o plano de Ben-Hadad estava indo tudo bem, o plano de Ben-Hadad estava indo às mil maravilhas, mas ele não podia contar com o poder de Deus. O inimigo não pode contar com o poder de Deus. O inimigo pode agir na sua vida até um certo tempo, mas dali para frente Deus toma as rédeas da tua vida, Deus toma as rédeas do teu eu. Talvez Ben-Hadad fez o povo passar vergonha, Ben-Hadad fez a nação de Israel ajoelhar perante ele, mas só por um tempo, só até o Senhor Deus levantar do teu trono e usar de alguém para ir lá e profetizar uma bênção na vida daquele povo. Aquele povo estava comendo cabeça de jumento e bosta de pombo, desculpa a expressão da palavra. Para que humilhação maior do que essa? O homem cercou toda a cidade, o homem fez atrocidades. O nome dele no hebraico é inclemente.
inclemente, alguém que não usa de clemência com as pessoas, alguém muito ruim, alguém tirano. E a função do inimigo é essa, a função do inimigo é acabar com sua vida, é secar todos os poços, é fazer você não comer cabeça de jumento e não comer esterco de pombo, mas a função dele é te envergonhar nos dias de hoje a esse ponto. Os irmãos estão entendendo? Amém? Aleluia! Glória a Deus! 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Olha, escuta, olha a situação difícil que esse povo se encontrava. O próprio rei, passando pelo muro, uma mulher gritou: acode ao rei. Ele falou: eu estou tão ruim quanto você. Acompanhe, continue. E ele disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá meu filho para que hoje cozinhamos e amanhã comemos o meu. Cozemos, pois, o meu e a comemos. Mas dizendo-lhe eu a outro dia: dá o teu filho para que comamos, e ela o escondeu. Olha, acompanhe, presta atenção. Uma mulher falou para o rei: essa mulher aqui falou para a gente cozinhar o meu filho hoje para a gente comer, amanhã a gente ia cozinhar o dela, e agora ela não quer dar o dela para... Vocês entenderam a noção? Olha que situação, olha que ponto chega o ser humano quando ele está desesperado, principalmente quando ele está com fome. As mulheres foram capazes de comer uma criancinha viva. Cozinhou uma, o combinado era no outro dia cozinhar a outra, aí a outra não quis e virou aquele rolo. Olha, quando você está numa situação difícil na sua vida, talvez você se desespera, talvez você fala coisas e faz coisas que não é do seu feitio. Às vezes, quando a nossa Samaria está sitiada, a gente fica cego. Às vezes, quando nossa Samaria está sitiada, nós ficamos numa situação... eu uso essa comparação de comer o próprio filho com você sujar a sua própria alma. Talvez hoje você, graças a Deus, Deus me livre, canibalismo não existe, mas é só uma linguagem figurativa, que o ser humano, quando ele está numa situação difícil, ele é capaz de fazer muita coisa. Talvez você, num ato de desespero, você tentou buscar solução em alguém, tentou buscar solução em alguma coisa e não encontrou. Talvez você tentou buscar solução em muita coisa e não tenha encontrado. Você está desesperado, você está desiludido, a sua Samaria está sitiada. Ben-Hadad está na porta da sua casa, Ben-Hadad está na porta da sua Samaria, não te deixa comer, Ben-Hadad não te deixa beber, você não come direito, você não bebe direito, você não dorme direito. Tudo isso é sinônimo de pessoas que estão oprimidas por Ben-Hadad, são pessoas que estão sendo oprimidas pelo inclemente, pessoas que estão sendo oprimidas pelo demônio, mas o nome de Jesus, todo mal vai cair por terra nessa noite. Verso 29: cozemos, pois, o meu filho e comamos, mas dizendo-lhe eu a outro dia: dá o teu filho para que comamos, e ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Naquela época, rasgar as vestes e vestir pano de saco era um sinal de quebrantamento. Usar pano de saco e rasgar as suas vestes, quando você vê isso na Bíblia, é sinal de que alguém está profundamente arrependido. O rei estava profundamente arrependido de tudo aquilo que ele fez. O rei estava profundamente triste por aquilo que ele ouviu de sua vassala. Amém? Os irmãos estão entendendo? Agora, se a situação estava ruim para o rei, imagina para quem era servo, para quem era um cidadão comum daquela época.
situação muito difícil, uma situação muito complicada, mas mesmo em meio à situação difícil, mesmo em meio à situação complicada, Deus sempre dá uma saída, Deus sempre dá uma solução para o seu problema. O Senhor não vai deixar a Ben-Hadad vencer sobre você, o Senhor não vai deixar essa luta prevalecer sobre você, o Senhor não vai deixar o desemprego prevalecer sobre você, o Senhor não vai deixar as brigas prevalecer sobre você, a desilusão. Talvez o rei estivesse desiludido, talvez o rei estivesse vivendo o seu pior momento, os seus piores dias. Ouviram alguém dizer que comeu o próprio filho, ouviram alguém dizer que estava comendo cabeça de jumento, ver o teu povo passar por tanto sofrimento. Eu já vi tanta pregação sobre essa passagem, já vi tanta pregação sobre esta passagem. Toda a pregação que eu ouço sobre essa passagem, eu sempre descubro algo novo. Eu descubro que Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o rei estava angustiado, e o povo estava angustiado, e não é diferente de hoje. Muita gente está angustiada, muita gente está depressiva, muita gente está a ponto de desistir. Mas eu digo para você, não desista. Não desista, porque Deus sempre tem o melhor para você. Amém. Glória a Deus. Verso 31, acompanhe comigo, verso 31. Disse o rei: assim me faça, Deus o que lhe bem prover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu assentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro do rei, disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, estaria eu do Senhor? Versos capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? E vou traduzir para você rápido. Eliseu falou que, olha, amanhã, a esta hora mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, o ciclo era uma barra ou uma peça de metal, prata e ouro, e correspondia a 11 gramas. Bom, Eliseu profetizou que amanhã, naquele horário, Deus livraria Israel de Ben-Hadad. Amém? Então a provisão já veio aí. Só que tinha alguém lá, o mensageiro do rei, que duvidou daquilo. A situação de Samaria era tão calamitosa, mas tão calamitosa, que o camarada duvidou da profecia de Eliseu. E aquele que duvida é como a onda do mar, não é? Não é assim que a Bíblia fala? Então, por mais difícil que esteja a sua vida, nós nunca devemos duvidar quando alguém vem profetizar em nome de Deus e falar algo para nós. Não tinha como Samaria estar livre no dia, aos olhos do homem, mas para Deus nada é impossível. E a profecia foi certa para aquele homem: amanhã Samaria vai estar liberta de Ben-Hadad. Porém tu, o que fala aqui? Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás.
nós não devemos duvidar jamais daquilo que Deus nos promete. Muitos irmãos duvidam e ainda falam para os outros. Se você tem dúvida, guarda para você. Meu conselho é que você nunca duvide de algo que vem de Deus para a sua vida. Mesmo que você não veja lado, não veja. Aleluia. Crê somente. Crê. Por mais que sua cidade esteja sitiada, vai chegar uma hora que o profeta Eliseu vai colocar a mão sobre você e vai falar para você que amanhã a provisão vai chegar. E se Deus falou que a provisão vai chegar amanhã, acabou. Não tem Ben-Hadad, não tem inimigo, não tem quem tira a vitória do povo seu. Como diz o hino que o irmão cantou, a vitória chegou. Quando a vitória chega, ela vem com um barulho diferente, ela vem de um jeito diferente. Glória a Deus. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Ok, parei. Olha a provisão de Deus. A provisão de Deus, ela não vai vir para a sua vida montada num cavalo branco. A provisão de Deus na sua vida geralmente não vai vir de onde você imagina. A provisão de Deus para a minha vida não vem muitas vezes de onde eu imagino. A provisão de Deus às vezes vem de onde você menos imagina. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. A nossa, às vezes é ruim. Às vezes parece ser bom aos nossos olhos, mas há caminho que aos olhos do homem parece bom, mas o final é destruição, sofrimento. Então, o plano de Deus foi que no outro dia Samaria estaria livre de Ben-Hadad. E no verso 3 começa com 4 leprosos. 4 homens que estavam à entrada da porta. Ou seja, meu irmão, leproso naquela época não podia ficar junto da cidade, eles tinham que ficar fora da cidade. Lembra que eu falei que as cidades eram fortificadas e rodeadas de muro? Pois é, naquela época não tinha tratamento para hanseníase como tem hoje. Naquela época não tinha coquetéis de remédio que as pessoas tomam hoje e curam da lepra se Deus for misericordioso, em pouco menos de um ano. Pois bem, naquela época, se a pessoa fosse diagnosticada com lepra, ela não poderia ficar na cidade, porque aquilo ali poderia contagiar outras pessoas. E o plano de Deus para livrar a cidade de Ben-Hadad passa por 4 leprosos. Ou seja, alguém que ninguém dava nada por eles. Eles falaram: bom, estamos aqui na cidade, se a gente ficar, tem fome na cidade, se nós sair, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, eles resolveram ir até o acampamento dos assírios. Eles resolveram ir até Ben-Hadad. Olha aí. Os 4 homens leprosos estavam à entrada dos portais, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Ou seja, está tudo lascado, então está certo. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se não nos matarem, então somente morreremos. Levantando-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. 4 leprosos, 4 pessoas que não tinham nada mais a perder. Se ficar, vamos morrer. Entrar na cidade, tem fome. Vamos até os assírios, vamos até os sírios lá. Quem sabe, chegando lá, não encontraram ninguém no arraial. Agora, por que o livramento nessa história aqui
passa por 4 pessoas tão insignificantes quanto os 4 leprosos. Tenho certeza que muitos aqui já se acharam insignificantes. Muitos aqui se acharam o pó do pó. Muitos aqui já se acharam, quem sou eu para profetizar? Quem sou eu para cantar? Quem sou eu para falar de Deus? Quem sou eu para subir nesse tablado vermelho aqui e falar algo da parte de Deus? Falar para você que Deus te usa, Deus te ama, é na sua imperfeição. O Senhor poderia ter tirado alguém de dentro de Samaria, alguém puro, perfeito, lindo, bonito, e levado lá para o arraial dos assírios, mas não. Deus tocou no coração, foi de 4 leprosos, foi de 4 pessoas insignificantes, que para a sociedade não eram nada, que para o mundo não era nada, e foi através deles que Deus trouxe a boa notícia da salvação para Samaria. Nós já vi muito isso, pessoas duvidar de profetas, né? Mas não duvide não. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Talvez Deus não quer usar a pessoa mais bonita, importante, rica da cidade. Deus quer usar você mesmo. Deus quer usar eu. Deus quer usar nós que estamos precisando demais de estar na casa de Deus. Olha aí. Levantando-se ao anoitecer para dirigir ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Aí por quê? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e um ruído de grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para vierem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixando suas tendas, os seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava. Amém. 4 leprosos, escuta, presta atenção. 4 camarada podre, com o corpo podre. 4 camarada que para a sociedade era lixo. Quando eles estavam caminhando rumo ao arraial dos Círios, Ben-Hadad estava lá, a tropa. Quando os 4 leprosos estavam caminhando para o arraial, Deus fez os Círios ouvir ruído e um barulho estrondoso. E disseram uns aos outros: meu Deus, o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, e o rei dos egípcios haverá contra nós. E eles levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Amém. O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e cavalos com um grande exército. Ou seja, meu irmão, esse problema seu para Deus é nada. Amém. Diz aquela canção: esse problema para o meu Deus é nada. Aleluia. Esse problema para o meu Deus é nada. 4 leprosos fizeram um arraial de soldados fugirem, largando tudo para trás. Mas Deus estava com eles e fez os Círios ouvir um barulho de carro, cavalo, a ponto do rei da Síria, até ponto do Ben-Hadad falar: meu Deus, o rei de Israel contratou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios. Vamos embora, vamos dar no pé, vamos embora. Olha, não tem demônio que fique de pé diante de um homem, por mais que seja como os 4 leprosos. Não há demônio que fique de pé diante de um homem e de uma mulher quando ela está no caminho e na direção de Deus. Os 4 leprosos estavam no caminho e na direção de Deus.
E Deus era com eles e fez ouvir um forte barulho, de modo como que o rei da Síria fugiu com as calças na mão. O homem que estava sitiando há quase mais de ano a Samaria, e um belo dia Deus ordena a vitória, e ela veio de onde menos se esperava. Veio dos 4 leprosos que decidiram ir. Às vezes, meu irmão, para a nossa vida só falta uma decisão: a decisão de ir. Às vezes a decisão de ir é tão difícil, tão doída. Talvez o seu coração arde de vontade de ir na casa de alguém para orar por alguém, mas não vai, achando que não é nada, achando que não é ninguém. Olha o exemplo dos 4 leprosos. Eles decidiram: se ficar aqui nós vamos morrer de fome, se nós ficar na porta aqui eles vão nos matar, então vamos. Se você ficar, Deus não vai te abençoar. Ficar na porta também não vai. Então vai, meu irmão, vai, toma atitude. Vai, quando o coração arder de vontade de orar por alguém, vai lá, vai na casa da pessoa, visita, ora. Se deu aquela vontade de cantar aquele hino abençoado, vai. A decisão de ir é sua. A decisão de ir foi dos 4 leprosos. Aqui não fala: e Deus colocou nos 4 leprosos uma chama no seu coração e eles foram. Não. Aqui falou que eles tomaram a decisão. Se ficar, vai morrer de fome. Se ficar na porta, eles vão nos matar. Então vamos. E Deus foi com eles e fez o inimigo fugir, e fez o inimigo correr. Então a Shirley Carvalhais canta um hino e fala: o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas o nome de Jesus não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. Não consegue, porque ele vai bater de frente com Deus Todo-Poderoso. Quando ele bate de frente com Deus Todo-Poderoso, basta 4 aleijadinhos, meu irmão. Não é preciso exército, não é preciso. O povo de Israel é o único povo que conseguiu vencer batalhas ao longo da vida, irmão, sem erguer nenhuma espada. Ben-Hadad venceu isso aqui, não precisou dele erguer uma espada. Aliás, o rei de Israel aqui não precisou dele erguer uma espada. Na época de Gideão, não foi preciso erguer uma espada, foi com cântaro, com louvor que eles ganharam a guerra. Então, às vezes, para você ver certas guerras, você não vai vencer com espada, você não vai vencer com grito, você não vai vencer com choro, você não vai vencer ela pulando, sapateando, você não vai vencer ela querendo matar os seus inimigos, você vai ganhar ela desse jeito aqui, ó. É caminhando, é marchando. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Disseram uns aos outros: não fazemos bem esse dia, é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amém. Os 4 leprosos chegaram no arraial. Achou ouro, achou prata. Presta atenção. Achou comida. Samaria estava lá, fechado, o povo passando fome, uma mulher comendo um filho da outra, cozinhado vivo. E os leprosos chegam e colocam pulseira de ouro, e colocam cordão de ouro, e come. Só que eles lembram: não é certo, nossos irmãos estão passando fome lá em Samaria. Nós temos que ir lá e contar para eles que os assírios foram embora. Ou seja, a bênção que Deus te dá, vou falar isso de novo aqui, ela não é só para você.
A bênção que Deus te dá é para abençoar outras pessoas. Talvez os leprosos estavam no paraíso, mas não tem como, meu irmão, você viver bem sabendo que quem está do seu lado está passando fome. Não tem como você viver bem sabendo que quem está do teu lado está passando por uma situação difícil. Talvez você esteja aí como os leprosos, comendo picanha, comendo qual a carne, outra carne, contrafilé, cupim, você comendo do melhor, meu irmão, sabendo que quem está do seu lado está comendo cabeça de jumento. Não é justo, não é certo. E os leprosos tinham de tudo para vingar do povo. E eu avisar aquele povo, expulsou nós de lá por causa da nossa doença, faça isso não, deixa eles lá, vamos ficar aqui. Mas a lição que os 4 leprosos nos dá, meu irmão, é uma lição maravilhosa. É uma lição que, mesmo excluídos da sociedade, mesmo excluídos de tudo e de todos, eles ainda pensaram nos seus irmãos. O evangelho é isso, o evangelho é você pensar no seu próximo. Nosso pastor bate muito na tecla disso. Olha, vocês têm que visitar. Vocês têm que visitar, tem que ir na casa. Eu não tem tempo, mas tem que ir. Acho que a Igreja Vitória tem crescido muito por causa disso, por causa das visitas. Os irmãos são fraternos uns com os outros. Não digo que somos perfeitos, né? Porque a gente às vezes não consegue ver tudo que está à nossa volta. Mas o que Deus tem mostrado, a gente tem feito. E as pessoas estão querendo muito Deus. Domingo vocês viram no culto de Santa Ceia quantas pessoas aceitaram a Jesus. E no domingo anterior, domingo retrasado, vocês não estavam lá, mas eu estive no dia que a irmã Lana pregou. Aquela mesma quantidade de pessoas aceitaram a Jesus, se converteram no domingo retrasado. Ou seja, nossa igreja está fazendo a diferença. Mas quem está fazendo a diferença, além do pastor, somos nós também. Porque nós estamos tendo cuidado com as almas, nós temos ido atrás, nós temos buscado. Porque como os 4 leprosos, não era justo dele estar comendo o melhor e deixar o povo passar fome. Talvez muitas igrejas hoje em Jaraguá estão à míngua por causa disso. Porque esqueceram de olhar para os pequeninos, esqueceram de olhar para quem está em Samaria, esqueceram de olhar para quem está passando necessidade. Talvez nossa igreja pudesse ter um templo maravilhoso já hoje, com capacidade para 700, 800 pessoas sentados. Mas o nosso pastor se preocupa muito em ajudar as pessoas, o irmão Anderson sabe disso. Se preocupa muito em estar socorrendo o irmão ou outro. Eu já fui socorrido, o irmão Anderson já foi socorrido. Acho que muita gente que já foi socorrido por uma ajuda, não só espiritual, mas também financeira da igreja. Não digo que a igreja sai distribuindo dinheiro assim, não é isso, é que às vezes ajuda. A ajuda ela é sempre bem-vinda. Então, não é certo com as pessoas que estão em Samaria, não era certo com aquelas pessoas que estavam lá, ver aqueles leprosos se esbaldando em ouro, prata e comida. E outra, vamos analisar. De que serviria aquele ouro e aquela prata para aqueles leprosos? Aquele ouro e aquela prata ia curar a lepra deles? Aquele ouro e aquela prata ia trazer alguma edificação para a vida deles? Então é a reflexão que eu te faço para você hoje também. Talvez o ouro e a prata não vai trazer edificação nenhuma para a sua vida. O que vai trazer edificação para a sua vida é ir atrás de quem está em Samaria. O que vai trazer edificação para a sua vida é ir atrás de quem está passando necessidade. O que vai trazer edificação para mim e para a sua vida é ir atrás de quem está na pior. O que vai trazer edificação para mim e para a sua vida é trazer luz e salvação para quem está em Samaria. Amém? Os irmãos da Nenê? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas. Se nós calarmos e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam.
Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: tomem, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui no resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. E viemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram aos mensageiros e anunciaram o rei. Amém. Irmão, qual que era o meio de transporte da época? Cavalo. Ben-Hadad deveria ter os cavalão manga larga. Qual a raça de cavalo boa? Eu não entendo de cavalo. Par de milha. Trazendo para os dias de hoje, Ben-Hadad devia ter 2 Mercedes, uma Ferrari. Ben-Hadad deveria ter uns carros caros que tem aí, Porsche. Ben-Hadad tinha só essas máquinas. Ben-Hadad deixou tudo para trás. Ben-Hadad deixou tudo para trás. Ben-Hadad deixou tudo para trás. O inimigo, quando ele sair da sua vida, ele vai te deixar para trás. Ben-Hadad, quando sair da tua Samaria, ele vai correr como um bandido foge da polícia. Ele vai sair de uma vez, vai deixar tudo para trás. Nunca mais ele vai te atentar. Ele não vai voltar para buscar nenhum cavalo e nenhum jumento. Ele não vai voltar para buscar nada. Tua vida vai ser limpa, vai ser purificada. E o povo falou: é mentira dos leprosos. É que ninguém bota fé, não é? Em leproso, ninguém bota fé em pessoa desacreditada. Manda alguém lá e conferir. Alguém foi lá, conferiu e voltou. Nota que no começo da história, a Samaria estava sitiada, o povo estava comendo cabeça de jumento, esterco, pombo, né? Que mais? As mulheres cozinharam os filhos. O profeta Eliseu falou que no outro dia, e eu volto a Números 23:10, acho que é isso: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem ele prometido e não cumprido? Se ele prometeu que amanhã, tal hora, Ben-Hadad ia estar longe, na outra, Ben-Hadad fugiu. Os leprosos estavam na porta, foram, trouxeram a notícia das boas novas, duvidaram, foram lá. E como que termina? Verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Então, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for
guardada. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiava, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que clamou quando o rei descera a ele. Você lembra que esse homem aqui, ele duvidou da palavra de Deus. Eliseu falou que tal hora a palavra, o povo ia ser liberto. Realmente ele foi. E ele estava na porta e o povo no alvoroço atropelou ele e o matou. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O profeta falou que ele não ia ver e ele não viu. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas mais ou menos ver-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Amém. Irmãos, quem profetizou isso daqui foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias foi levado ao céu no redemoinho e ele ficou. Eliseu orou e o azeite da viúva aumentou. Eliseu orou certa vez, o machado flutuou. Eliseu orou certa vez e tirou o veneno de uma panela. Então, o que Eliseu falava era como se fosse a voz de Deus. E o que eu quero dizer para vocês? Ainda hoje há Eliseus, ainda hoje há Elias, ainda hoje há Daniel, ainda hoje Deus ainda está no nosso meio, Deus ainda fala conosco. Então nunca duvide quando Deus falar alguma coisa para você. Olha que o homem duvidou e o fim que ele teve. Ainda que o Senhor fizer, aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Disseram ao profeta, eis que tu verás com... Não, estou lendo errado, né? Ou estou certo? Está certo, né? 19, assim sucedeu porque o povo atropelou na porta e ele morreu. É isso mesmo. E termina aqui a história, né? É 19? Verso 4, é aqui mesmo, 19, né? Aquele capitão responder ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas do céu. O que ele estava repetindo, né? O que ele falou pro homem de Deus. Bom, e a lição que fica de hoje é que Deus, ele é mestre em causa perdida. Eu não sei qual é a causa perdida que tem na sua vida. Ben-Hadad parecia poderoso aos olhos do homem, mas para Deus ele não era nada. A lição que fica para hoje é que Deus usa leproso e dá tanto poder para eles que ao ir parecia que tinha um exército, o exército dos Estados Unidos estava com eles hoje. Coisa de louco. Outra lição que fica para hoje é que nós não devemos duvidar da palavra de Deus. Amém. Outra lição que fica para hoje é que não adianta nada você ter ouro e ter prata e o irmão que está do seu lado está passando fome. Outra lição que fica para hoje também é que se você ficar duvidando demais, é perigoso você morrer. Eu chamo aqui para a morte espiritual também, não é só para a morte física, não. Então tem várias lições que fica dessa passagem. Começou com tudo ruim e terminou com tudo bom. Então, não importa é como começa a sua história, o que importa é o final dela. Não importa como começou e como está hoje, o que importa é como vai acabar. Começou com Samaria sitiada e terminou com Israel livre. Deus quer ver você livre. Deus quer ver você livre do inimigo.
Deus quer ver a tua cidade livre. Deus não quer ver a tua cidade governada por ninguém. Quem governa a tua cidade é Deus. Quem governa a tua vida é Deus. Que os irmãos possam ficar com essa pequena reflexão. Que o Senhor Deus abençoe a cada um dos irmãos e fica as lições para hoje, a gente carregar nossa vida. Amém.